boa parte dos nossos campos de petróleo são de água doce, então, como a gente conversou, né, a caracterização, né, desses fluidos é muito complexa, né? Então, muitas vezes os perfis, né, indicam uma resposta de óleo e você vai ver que na verdade é água, indica uma resposta de água, você vai ver que é óleo. Então, isso é um desafio, mas também gera muitas oportunidades, né, que alguma coisa boa pode ter ficado para trás devido a essa grande dificuldade. Bruno, às vezes o petrofísico, vejo muita gente, às vezes quer no detalhe ali ajustar meio milímetro do perfil que não tá... Cara, mas como é que... Novamente, o petrofísico não é área fim. Ela é uma ferramenta. Como é que esse dado vai ser utilizado? É muito importante, porque assim, a gente otimiza o nosso tempo, inclusive. Em vez de eu perder uma semana gerando um produto, eu posso entregar em 2 dias. A petrofísica está inserida num contexto muito multidisciplinar. Então, se você não souber comunicar, tanto falar bem quanto ouvir bem o que as pessoas precisam, você não vai ter sucesso na área. É uma das coisas também que aí acaba esbarrando também desse viés de sair da pesquisa para ir para a aplicação. Não adianta você ter uma mega paixão pelo seu problema. Você tem que entender de fato o que seu cliente final precisa como solução. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso episódio sobre petrofísica e poços de petróleo. Após explorarmos os conceitos, ferramentas, fluxos de trabalho e definições essenciais dessa ciência, agora é o momento de mergulharmos nos desafios práticos enfrentados pelas empresas e como a petrofísica contribui para decisões estratégicas do setor. Se você ainda não assistiu a parte 1, recomendo voltar e conferir o início desse episódio. Lá trazemos uma introdução detalhada dos conceitos e apresentamos a nossa incrível mesa de especialistas. Aproveite para se inscrever no nosso canal e apoiar esse projeto, nos ajudando a alcançar ainda mais pessoas com conteúdos relevantes como esse. Para começar esse episódio, eu quero pedir à nossa mesa de especialistas que conte um pouquinho essa jornada com a petrofísica. Como que vocês foram se tornar petrofísica, como que você entrou na carreira de vocês, né? E qual é o estágio atual, digamos assim, da petrofísica na vida de vocês. Pode começar pela Giovana. Beleza. Eu sou química, né? Fiz graduação e na época, antes de eu virar petrofísica, eu estava fazendo meu mestrado em química. Eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo e aqui a gente tem um cenário muito vantajoso para o estudante de ter forte investimento de pesquisa voltada para a área de óleo e gás nas universidades, né? Então eu comecei a trabalhar, acho que no meu 3º ou 4º semestre de faculdade, comecei a trabalhar na época no Lab Petro, que era um laboratório que a gente tinha lá, e era muito legal que a gente recebia assim, volumes de amostra de fluidos da Petrobras como parte do nosso dia a dia. Então, eu já trabalhava mão na massa na época no laboratório de fluidos. E aí, chegou um equipamento de ressonância magnética no laboratório, e eu fui trabalhar com a parte de ressonância magnética, e era um projeto patrocinado pela Schlumberger na época, e junto com a universidade. E foi nesse cenário que eu conheci o mundo da petrofísica um pouco mais. Assim, a gente trabalhava aí não só o departamento de química, junto com o departamento de física também. Então, a gente buscava análises de fluidos e de rochas com ressonância magnética. Então, eu comecei muito nessa área acadêmica mesmo, né? Minha dissertação, tanto na graduação, meu TCC, quanto na minha dissertação de mestrado, já foram com uso de ressonância magnética voltada para o petróleo. E aí, nesse ambiente, eu conheci a pessoa que foi o meu primeiro chefe na empresa, o Austin Boyd, que é um grande petrofísico de referência da área. Sim. E aí, ele me contratou, eu entrei na SLB, fui para o universo de pesquisa logo de cara. Ainda nesse cenário do 1% dos investimentos pelo regulamento da ANP, fui trabalhar com projetos de pesquisa, mas antes tive um breve período de quase um estágio no SDR, que é o Centro de Pesquisas da Schlumberger em Boston. Então, fiquei lá, assim, com as pessoas que eu tinha colocado como referência no meu TCC e na minha dissertação, eles me orientavam lá. Então, Martin Hulliman e Chao Song eram pessoas muito referências nessa criação de interpretação, de processo de interpretação de ressonância magnética para petrofísica. Então, foi aí que eu comecei a mergulhar. E foi um pouco de um desafio, assim, porque eu não tinha quase nada de background de geologia, assim, na química você estuda o ciclo básico, assim, de engenharia, digamos assim, física, química, matemática, e depois você aprofunda na química. Eu fiz um semestre de mineralogia, o resto eu fui aprendendo na pancada ali na empresa mesmo. Então eu me tornei mesmo petrofísica dentro da empresa,
com muito on-the-job training, começando a olhar perfil, tudo isso eu fui aprendendo nesse processo, tanto nesse tempo no centro de pesquisas lá, e depois quando eu voltei aqui para o Brasil, no centro de pesquisas da empresa também. Legal, legal. Gabriel, como que você foi parar na Petrofísica? Bom, Geólogo da UNB. Geólogo da UNB. Pois sou formado em Geologia pela Universidade de Brasília. Sempre falava que nunca ia trabalhar com óleo e gás. Eu era da mineração. Nunca vou fazer isso. E aí vim parar na Petrobras, né? Entrei em 2012, 13, e meio perdido, né? Vi minha turma, boa parte de gente geólogos da UFRJ, do Fundão, pessoal com background muito alto de geologia, sedimentologia, estratigrafia, e eu perdido. Falei, caraca, isso aqui não é para mim. E aí eu tive uma aula, né? A gente teve, durante o nosso curso de formação, acho que foram 2 semanas ou 3 semanas, de perfilagem de poços. Fazer contas, sou bom de contas. Não preciso de estratigrafia, pensava eu que não precisava saber disso. Vou para essa área. E aí, desde o começo, eu fui trabalhar com poços, aquisição de dados, fui a Petrofísica, fui me qualificando lá dentro. Que nem a Giovana falou, na minha época de faculdade, não se falava em Petrofísica, pelo menos não na UNB, talvez não sei em outras universidades, mas pra gente era uma coisa, nem sabia que esse mundo existia. E foi encantador, assim, no começo foi uma ciência nova. E aí se passaram 11 anos aí já com a parte de Petrofísica e aquisição de dados. E tive a oportunidade de passar, boa parte da minha carreira foi com Petrofísica Exploração, passei um pezinho ali por reservatório, e um tempo razoável também com o nosso centro de pesquisa. E aí hoje eu estou migrando para a parte de interpretação exploratória, voltar para geociências, voltar para a raiz um pouco. Uhum. Mas, claro, esse background de petrofísica ele vai continuar. Então, naturalmente, acaba participando de discussões de avaliação de área, de volumetria. Então, esse background, né, foram 11 anos ali. E assim, como a gente não tive essa formação na faculdade, acho que e olha que eu era bem nerd na faculdade. Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida que na petrofísica. Porque é isso, on the job ali, sentando a bunda, olhando o perfil, entendendo resposta de ferramenta, lendo, cara, o que é isso. Tive uma equipe comigo ao meu lado ali que me ajudou muito no início de carreira. E é isso. Legal, legal. Bruno, ficou há pouco tempo. Saber um pouco mais dessa história também da petrofísica. Pode contar pra gente? Bom, eu sou formado no UFRJ, né? Uma boa turma, por sinal, essa turma sua. Excelente turma. Meu interesse por petrofísica começou numa aula, agora não lembro se foi de sedimentologia e estratigrafia, né? Que o professor, né, mostrou ali interpretação, né, não interpretação petrofísica, mas correlação de perfis de poços, etc. E foi onde eu... Grande professor Leonardo Borg. Grande professor Leonardo Borg. Um exemplo para mim. Então, a partir dessa aula, né, comecei a ter mais interesse pela petrofísica. Só que, como o Gabriel falou, né, na época a gente não tinha acesso a dados e nem a software, né? Até um parênteses que eu faço, né, parabenizar as empresas de software que, né, nos últimos anos vem cedendo uma quantidade bem grande, né, de softwares acadêmicos, né, para as universidades, que eu acho que é primordial, né? Tanto para a formação dos alunos, né, e até para as próprias empresas, né? Hoje, os softwares principais de petrofísica que eu uso, eu aprendi em projetos de P&D, né? Então, hoje, quando eu tenho um poder de decisão, eu sou um pouco mais a favor desses softwares, que são softwares que eu sei utilizar, né? Então, é bom para os alunos, né, que aprendem, e é bom para as empresas também, né, que no futuro podem colher os frutos. Então, tirando esse parênteses aí, então a gente não tinha esse acesso, né, na época de graduação. Então, na graduação, eu comecei a me especializar em petrografia. Então, durante alguns anos aí, né, trabalhando em descrição de testemunhos, descrição de lâminas petrográficas, né, fiz até um mestrado nisso, e tive a oportunidade de voltar a estudar petrofísica quando eu fiz um mestrado em engenharia de petróleo. E aí eu comecei não a estudar muito aprofundadamente perfilagem de poços, mas a interação rocha-fluido, né, estudar um pouco de transporte de fluidos e meios porosos, né, como é que é essa relação dentro do reservatório, né. Aí após esse mestrado, trabalhei mais um tempo, né, com estratigrafia, e aí tive a oportunidade de migrar para a área de petrofísica num projeto de P&D, né, que estudava aí as rochas do pré-sal, e aí foi quando eu comecei de fato a entrar de cabeça na área de petrofísica, e dei a sorte de ter cruzado com 2 profissionais assim, né, que são muito marcantes para mim na área da petrofísica, que é o Aristides, um petrofísico excelente, e o Albano, né? Então, assim, aprendi muito com eles, acabei tendo essa sorte de ter esse contato, e aí mergulhei de cabeça na petrofísica. Fiquei um tempo aí ainda mais trabalhando com projetos de P&D, e depois tive a oportunidade de
vim para a indústria trabalhar na parte mais, né, operacional, né, utilizar a petrofísica ali, né, com foco mais operacional. Então, foi aí mais ou menos que eu cheguei, né, onde eu estou hoje. Foi interessante, e aí também aproveito o momento para poder falar um pouco da missão dos especialistas aqui, né? Como se tornaram petrofísicos, como que isso chegou para vocês? Não é também um curso ou uma formação pronta na academia ou pronta onde você possa fazer, né? Bom, veio da Química, da UNB, da UFRJ, backgrounds um pouco diferentes ali, e que a trajetória e pessoas que vocês tiveram acesso, oportunidades ali de conhecimento de curso interno de empresas ou pessoas dentro da universidade, do centro, que te passaram o conhecimento. Isso fica muito restrito, né? E acho que é uma das missões aqui, a gente falar um pouquinho mais abertamente sobre isso, para quem não tem, às vezes, oportunidade de estar nesses papos, nessas conversas e aprendendo. Acho que isso é o que deixa mais feliz aqui como propósito dessa mesa de especialistas. Pô, e só para complementar, cara, eu acho isso muito legal, né? Que a gente vê que nos últimos anos a gente tem muito material, né? Tem webinars, etc. Então, os alunos que, de fato, né, têm vontade de entrarem nessa área, eles conseguem, né, fazer esses webinars, etc. Cursos, às vezes gratuitos, ou com preço muito acessível, de fato, para estudante. E, enfim, eu acho isso muito importante. O Gabriel aí, pô... Fiz seu curso, inclusive. Então, eu acho que essa iniciativa é muito boa, né? De formar novos petrofísicos. Antes era um pouco mais difícil, né? Mais de difícil entrar nessa área. Eu acho que vocês falaram sobre isso, não sei se foi na parte anterior, já começaram aqui, mas acesso aos dados também, né? Você falou sobre acesso aos softwares, também parabenizo as empresas que disponibilizam isso, mas também acesso aos dados. Então, hoje é possível um aluno da sua casa encontrar os postos, dados ali, começar a trabalhar. E eu vou pegar um outro gancho aqui do perfil petrofísico, né? Tem perfis petrofísicos, eu costumo classificar em escolas, uma escola que vem mais da geologia, que tem uma visão mais da rocha, da interpretação da correlação, e tem uma que vem mais da geofísica, que está muito focada na ferramenta, que eu conheço vários geofísicos que estão lá, no Python, escrevendo o próprio código ali, o próprio programinha para poder fazer a conversão. O geólogo que faz. Então, assim, tem um perfil que enxerga ali a matemática, a física, né? E que também vem agregando muito. Porque é isso, disseminando esse conhecimento, tendo dado, tendo acesso à informação e a software, você vai criando outras soluções para aumentar esse ecossistema, né, de acesso. Bom, eu queria, nesse momento, ir para a área mais prática do dia a dia mesmo de vocês, né? Tanto que, nesse momento, vocês não estão atuando como petrofísicos, né? Mas, enquanto petrofísicos, qual é o dia a dia de um petrofísico, para quem está nos ouvindo? O que o petrofísico faz na prática ali, né? Qual é o dia a dia dele ali? Então, eu queria começar, pode ser pela Giovana, numa empresa de serviços, né? Que é a Schlumberger. Então, tem um outro objetivo do que de uma operadora. Qual é o dia a dia? O que um petrofísico de uma empresa de serviços costuma executar, ainda mais uma empresa que tem um produto, né, que vende softwares também. Eu vou dar até uma visão um pouco diferente de um petrofísico numa empresa de serviços, porque eu fui sempre uma petrofísica de pesquisa. Ah, perfeito. Então, eu não estava ali no dia a dia, assim, chega um poço na madrugada, você tem que interpretar para entregar para alguém, nunca foi minha missão, assim. Eu tinha essa liberdade de tempo de me aprofundar mais naquele dado, então talvez fazer um controle de qualidade mais criterioso daquele perfil, mas também buscar uma forma mais fácil de um petrofísico do dia a dia fazer aquele controle de qualidade, uma forma mais automatizada de fazer o ajuste das profundidades. E eu, pessoalmente, também passei muito tempo em laboratório. Então, tanto na empresa, eu cuidava um pouco, assim, quando a gente tinha, ainda aqui no Rio de Janeiro, um laboratório de rochas, a parte de aquisição de dados de laboratório de ressonância magnética. Então, eu pegava as rochinhas, a gente fazia a saturação dessas rochas depois de limpas. Não era eu que fazia a limpeza, mas a gente tinha uma equipe que trabalhava com a limpeza dessas amostras. Então, você tira tudo que tem de fluido dessa amostra e depois satura com uma salmoura que você acha que parece com a salmoura do reservatório. Então, leva isso para uma ressonância magnética, faz essa aquisição de dados. Depois você começa a colocar óleo também para tentar chegar na saturação que você estava para poder fazer essa outra medida de ressonância.
Além do ressonância, eu trabalhei muito com equipamento de dispersão de elétrica, que aí já é uma coisa um pouco mais cabeludinha, mas também tem um valor muito grande, porque você começa a poder entender algumas outras propriedades que os outros perfis não te permitem, e principalmente quando a gente começa a ter uns ambientes um pouco mais complexos em termos de salinidade. Então, eu mergulhava um pouco mais a fundo nas técnicas e eu tinha o tempo para tentar melhorar o que a gente faz de correlação hoje em dia. E muito focado no pré-sal. Eu trabalhei nos projetos de pesquisa que eram com empresas que traziam os dados do pré-sal para a gente analisar. Então, era esse mergulho profundo com dados de laboratório, e aí no meu doutorado também eu foquei com simulações. Então, a gente tentava reproduzir de alguma forma com modelos numéricos o que é o espaço poroso e tentar reproduzir como seria a resposta daquela medida física que a gente está fazendo, principalmente ressonância magnética, como seria a resposta para a gente, de novo, tudo, o objetivo final era sempre melhorar as correlações, quando a gente está, do que a gente falou no primeiro episódio, né, do que a gente estava trazendo de uma medida física para a propriedade de interesse nosso, como eu melhoro esse caminho, como faço ser mais rápido, ou ser de uma forma mais acurada. Então, o meu trabalho era tentar encontrar uma correlação melhor ou mais rápida dessas de propriedade física para propriedade de interesse. Perfeito. E é importante trazer o impacto disso, né? Porque muitas vezes é difícil associar a pesquisa ao impacto que isso tem. Isso é impacto financeiro ali. Se você diminui o seu risco, aquilo que o Gabriel também estava comentando no outro episódio, a decisão de tem óleo ou não tem óleo pode ter mais risco ou menos risco a partir da tecnologia e da pesquisa que foi desenvolvida em cima disso. Eu acho que no Brasil, assim, a gente tem bastante atuação da pesquisa em petrofísica nas universidades. Pelo menos boa parte da galera de petrofísica que eu conheço atua ali na pesquisa, mestrado, doutorado, fazendo esses testes, contribuindo com essas informações que vão ajudar o petrofísico do campo ali, do dia a dia, né, a diminuir o risco dele, né? Então é um papel fundamental mesmo dessa pesquisa. Gabriel, você, como que era, né, enquanto você atuava nessa frente assim, de petrofísica, o dia a dia, o que você recebe, com quem você conversa, o que você entrega, e qual é essa dinâmica do petrofísico de uma empresa grande, né, como a Petrobras? Beleza. Assim, eu passei por tudo que eu podia passar lá, eu passei exploração, reservatório e pesquisa. Então, a rotina de pesquisa é muito parecida com a da Giovana, e por curiosidade, eu também trabalhava com perfis eletromagnéticos, então achei super curioso. Eu vou falar mais da exploração, que o Bruno, como é petrofísico de reservatório, eu vou deixar ele explorar essa rotina, que a gente consegue dar um panorama para quem está vendo essas áreas. Na exploração, a gente atua em muitas etapas do processo. Então, desde que o ativo exploratório ele adquiriu uma área, ele quer saber, beleza, qual minha área correlata? Preciso, antes de eu fazer o primeiro poço, de perfurar o primeiro poço, eu quero ter uma estimativa de que tipo de porosidade que eu posso ter ali, quanto de volume de hidrocarboneto que aquele possível acumulação, se ela der certo, quando é que ela vai ter? Então, o petrofísico de exploração, ele começa ali buscando análogos, fazendo estudo de áreas correlatas, para tentar dar input para uma locação de um poço pioneiro. Então, você tem que ter esse background, cara, qual a minha área correlata dessa nova área? Qual o meu campo parecido com isso aqui, pela sísmica ou pelo contexto geológico deposicional? A gente faz essa retroanálise. Poxa, com base nesses correlatos, a gente pode ter um reservatório mais ou menos assim, com essas características de permoporosidade e tudo mais. A outra frente, uma vez, beleza, a gente consolidou aqui, esse projeto está caminhando, vamos fazer um projeto de um poço pioneiro, ou um poço, enfim, um poço exploratório. A gente tem que agora pensar, beleza, como é que eu vou avaliar esse poço? Quais são os perfis que eu preciso correr nesse poço? Então, a partir de programação de aquisição de dados. Então, poxa, eu preciso, né, uma área, vamos supor, não tem nenhum poço. Eu não sei como que a minha sísmica está amarrada, se aquelas profundidades, né, a sísmica depende de um modelo de velocidade para transformar um dado em tempo para a profundidade. Então, cara, eu preciso ir acompanhando meu poço na profundidade. Então, poxa, eu preciso de uma ferramenta de um sônico para acompanhando isso. Então, nessa fase aqui, vou precisar de tais ferramentas. É uma fase crítica, é uma fase de interesse de reservatórios. Qual a ferramenta que eu vou ter em tempo real e que eu vou correr a cabo? E mais ainda, né, acaba que poucos petrofísicos acabam entrando, principalmente geólogos, né? A gente tem um perfil muito misto. No Brasil, a gente tem muitos geólogos como petrofísico, mas a gente vai ver a comunidade externa, tem muitos físicos, matemáticos, químicos,
porque isso acaba ficando muito fora do nosso escopo de formação. Cara, eu sempre gostei muito de exatas, então eu sou um geólogo, né, os meus colegas lá quando estavam no centro de pesquisa falavam, cara, você não é geólogo, você é quase físico, assim, que eu acabei... Então, assim, entender como é que é a programação das ferramentas, por exemplo, em tempo real. Cara, é um posto direcional, eu tenho ferramentas que eu faço uma aquisição que ela é azimutal, mas pensa comigo, se o poço é direcional, a ferramenta ela vai estar no leito do poço. Então, em tempo real, me interessa... Eu não quero saber o que está acima, porque eu tenho um espaçamento entre a ferramenta e o poço muito grande, vai ser um dado ruim. Então, eu quero aquele dado onde a ferramenta vai encostando no poço. Né? Vai ser um poço direcional, inclinado, a ferramenta vai pesar. Então, esse conhecimento da ferramenta para o petrofísico de exploração é essencial, porque é ele que vai garantir que vai adquirir o melhor dado para avaliação e tomada de decisão em tempo real. Isso é muito importante. O impacto é muito grande. Deixa eu entender a ferramenta, é porque você vai direcionar ali qual ferramenta que você deseja obter as informações. Então, e também acompanhar, principalmente algumas ferramentas, alguns métodos, tipo o LWD, que você consegue ir acompanhando, né? Confirmar ou não se aquela predição, aquela expectativa se confirma. Então, o conhecimento da ferramenta, e quando fala ferramenta, é ferramenta mesmo ali, né? O que está correndo no poço. A ferramenta mesmo, o dispositivo, o hardware que vai no poço, não só a ferramenta, mas a forma de aquisição, como que ela adquire o dado, quais são os dados, qual o melhor dado que me interessa para aquele cenário. Então, essa parte de programação, eu acho talvez um dos escopos mais importantes, porque é esse dado que vai para frente na sua empresa. É esse dado que o geólogo de interpretação vai receber, o geofísico, o cara no reservatório, daqui 10 anos, quando declarar comercialidade, é esse dado que ele vai utilizar. Perfeito. Então, você ser assertivo na tua programação é muito importante. Beleza, perfuramos, vem a avaliação do poço. Dizer, tenho reservatório, não tenho reservatório. Tenho selo, não tenho selo. Né? A gente consegue ver isso com os perfis. Tem reservatório? Tem hidrocarboneto ou não tem hidrocarboneto? Esse hidrocarboneto é líquido, né? É óleo ou é um gás? Esse óleo, esse gás, vai fluir ou não vai fluir? Então, são uma série de perguntas que a gente tem e a gente tem um tempo para isso, né? Por normativa, agora não lembro se são 72 horas. Se a gente tem uma descoberta, a gente precisa notificar a Agência Nacional de Petróleo, né? Depois do término da perfilagem, que teve a descoberta ou não. Então, a gente tem, por lei, então o petrofísico ele tem que dar essa posição rápido. Ele não pode, eu não posso esperar mandar uma amostra para o laboratório e confirmar. Não posso. Eu preciso, né, notificar a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, do resultado da perfuração. Perfeito. E aí, só para complementar, que é um escopo, né, é muito parte mais meu modus operandi, eu gostava muito de trabalhar quando eu estava com o petrofísico, junto com a equipe de interpretação. Eu ficava muito no andar deles, a gente ficava em andares separados, cara, passava o dia inteiro lá junto com o intérprete na sísmica, até para ver quais problemas eles têm além do convencional, além só do poço. Então, tem estudos legais que a gente pode fazer para um cenário, né, por exemplo, tem risco de janela de salgo, ou janela, né, no reservatório, esse selo aqui, ele é eficiente. Então, a gente pode abrir mão de ferramentas mais específicas, por exemplo, dado de pressão capilar, para eu identificar o potencial selante. Então, eu consigo, como petrofísico, auxiliar o processo exploratório, mitigar outras incertezas que não são a variação do poço. Então, o petrofísico ele é muito versátil por causa disso. Ele não é só o cara do poço. Ele é um cara que mexe, que nem a Giovana falou no outro capítulo, física de rochas. E aí eu posso pensar em selo, eu posso ajudar o meu companheiro que está mexendo com a parte de modelagem de sistemas petrolíferos. Vai ter a carreação do petróleo. Poxa, carreação de fluidos, né, da geradora para o reservatório, o fluido está migrando. Permeabilidade. Eu tenho dois fluidos, tenho óleo e água, então permeabilidade relativa. Então eu, petrofísico, posso auxiliar o modelador de bacias a melhorar a simulação dele. Né? Como é que a gente pode, em vez de ele tirar da cachola uma curva de permeabilidade relativa qualquer, ou pressão capilar, então a gente na exploração, né, basta você sentar do lado do teu cliente ali, entre aspas, né, que é o teu geólogo de modelar, ou o teu modelador de sistema petrolífero, o teu intérprete, que você começa a conhecer as dificuldades que eles têm para avaliar um lead. Você fala, essa caixinha aqui eu posso diminuir sem certeza. Essa caixinha aqui eu também posso diminuir sem certeza. Eu não preciso ficar preso só uma curva de porosidade, argilosidade, permeabilidade. Né? É um campo, porque é física de rocha. Então, física de rocha agora no sentido mais amplo mesmo, não daquela que eu falei no outro capítulo, mas de fato, como que a rocha fisicamente é e como que isso impacta no sistema petrolífero. Então, e eu como geólogo acho, né, muito legal, porque eu consigo puxar a geologia a uma petrofísica não só da rotina de poço. Excelente, Gabriel. Obrigado por essa aula aí do processo, de maneira geral, e como você entende esse processo.
Bruno, eu queria te pedir também para trazer um pouco desse dia a dia e ajustar isso talvez a um fluxo de trabalho de um petrofísico com os desafios de uma operadora onshore, né, ou dos postos onshore. Então, me ajuda com essa ideia também do fluxo de trabalho padrão. Sim. Tá. Eu acho que, como o Gabriel falou já, não sei se foi nisso no último episódio, acho que operadora trabalha de uma certa forma, né? Tentar trazer um pouquinho aqui pro meu contexto, né? Eu acho que lá a gente pode separar em duas áreas, né? Que a gente acaba atuando muito, que é a parte mais de estudos e projetos e a parte mais operacional, né? Quando a gente fala de estudos e projetos, o petrofísico, né, trabalha ali na interpretação dos perfis, né, e geração de dados que vão ser utilizados, né, por aí outros clientes internos, né, como, por exemplo, um geólogo de reservatório para fazer uma modelagem, né, o próprio controle de qualidade, né, dos dados petrofísicos que são utilizados, enfim, por vários outros clientes internos também. Então, pensando na parte de projetos, né, o petrofísico atua mais ou menos dessa forma, né, fazendo os cálculos de porosidade, volume de argila, saturação, e entendendo também, né, como é que é a relação do seu sistema poroso, né, da sua rocha, com os fluidos que ali se encontram, né. E trazendo agora uma pegada um pouco, né, para campos maduros, né, ver o que mais pode ser feito para você incrementar o seu fator de recuperação, né. O que você consegue fazer para extrair o que já foi muito bem extraído, né, anteriormente, né? Então esse é um grande desafio, né. Normalmente os campos maduros, né, já têm um histórico muito grande de desenvolvimento e foram muito bem desenvolvidos, né? Então o trabalho do petrofísico é chegar ali com uma lupa, né, e tentar encontrar, né, se a gente tem algum outro reservatório, né, que não foi explotado, né, anteriormente, seja por inúmeras razões, como estratégia, né? Às vezes pode ser mais estratégico focar em outros reservatórios, né, do que nesse. Agora, né, para a gente faz sentido, né, explotar esses reservatórios, seja por questões econômicas, né? Pode ser que por alguma razão, né, isso não era econômico anteriormente e hoje esse explotar esse reservatório é econômico, ou seja por de fato achar uma nova jazida, né? Os campos, boa parte dos nossos campos de petróleo são de água doce, então como a gente conversou, né, a caracterização, né, desses fluidos é muito complexa, né? Então muitas vezes os perfis, né, indicam uma resposta de óleo e você vai ver que na verdade é água, indica uma resposta de água, você vai ver que é óleo. Então isso é um desafio, mas também gera muitas oportunidades, né, que alguma coisa boa pode ter ficado para trás devido a essa grande dificuldade. Então a gente foca muito nesses desafios. E a parte operacional, né, é que a partir do momento que a gente encontra algumas oportunidades, né, transformar esse estudo, né, essa oportunidade, de fato na produção, né? Então, definir oportunidades para workover, né, que seria uma reentrada em poços já existentes para colocar alguns intervalos importantes para produzir. Por exemplo, tem um poço que já existe lá, a produção há alguns anos, e vocês fazem de novo um estudo, uma revisão desse poço para poder determinar novos potenciais reservatórios. E aí, a partir já se aproveita a estrutura. Então, seria, digamos, ao invés de furar um novo poço para poder produzir um novo, você já produz mais no mesmo poço que já existia. Exatamente. Então, é exatamente isso, né? E não só produzir mais, você pode encontrar intervalos que estão produzindo muita água, né? E isolar esses intervalos para reduzir a sua produção de água no poço. E isso pode até, de fato, gerar o incremento de produção, né? Não necessariamente você abre uma zona nova para produzir, você pode fechar uma zona que está atualmente produzindo e com isso você tem um incremento de produção por inúmeras outras razões. Então, isso é um exemplo de relativamente baixo custo, né, quando você compara em furar um poço novo e que pode trazer muitos ganhos, né? Então, isso é algo que a gente também, né, foca bastante, que é buscar essas oportunidades, né, de óleo, né, oil left behind, né, algum óleo que ficou para trás, né, behind casing, ou de fato, né, melhorar a produção do poço sem que de fato a gente ache novas zonas. Então é mais ou menos assim. Pô, excelente, deu para... E óbvio, acompanhar as operações, né, como o Giovanni falou, né? Às vezes você está acompanhando a operação, não para 24 horas por dia, e às vezes isso vai ser de um detalhe madrugada. importante de saber também, assim, né? A operação está lá, não está parando de produzir. Então, o petrofísico, por muitas vezes, vai estar lá durante a madrugada, acompanhando, vendo se aquilo está coerente, né? Isso, enfim, qualquer problema que aconteça no poço, né, ou tanto em atividade de poço que já foi perfurado, como poço que está em perfuração, né, quando você, de repente, recebe um perfil, né, de madrugada, a gente corre
E perfil só chega de madrugada. Né? Às vezes a gente corre algumas ferramentas, né, a pulso revestido, né, para ajudar na identificação, né, se tem algum hidrocarboneto ainda. E a gente tem que fazer a interpretação desse perfil, então, enfim, não importa a hora que chega, a sonda não para, então a gente tem que fazer a interpretação desse perfil. Ou poços, né, que estão sendo perfurados, né, com algum problema operacional, ou avaliar o dado, fazer o controle de qualidade, se o dado está sendo bem adquirido, né, às vezes, né, acompanhar uma geonavegação. Então, enfim, isso também faz parte aí da rotina. E que pode parecer, às vezes, meio complexo, né, meio chato, né, acordar de madrugada, mas, cara, para quem gosta, assim, é um negócio que não tem jeito. Acompanhar um geodirecionamento é uma adrenalina, é um negócio que, pô, não tem explicação. Aproveitando esse gancho, eu queria também ouvir de vocês um perfil, porque, assim, para quem gosta, isso é ótimo. Mas qual perfil talvez vai gostar disso? Ou qual perfil que vocês enxergam que, para quem gostaria de seguir como petrofísico, seja técnico, mas não só técnico, acho que eu sempre levanto muito essa bola, que o técnico ele é importante ter essa base, mas como comportamento, a gente chama de soft skill, ele é muito relevante para poder você performar por muito tempo. Você pode performar muito bem como técnico, mas se você não estiver alinhado ali com a cultura da empresa, objetivos pessoais, alinhamento com os objetivos da empresa, você vai performar por pouco tempo ou muito insatisfeito durante um longo tempo. Então, um petrofísico, vocês entendem, da rotina, precisa ter, ou características que podem ajudá-lo aí, tanto técnica como não técnica, a performar na área. Então, Giovana. Eu acho que é bem interessante essa parte, porque muita coisa técnica, principalmente quando a gente fala de petrofísico, cara, você não precisa vir para o mercado sabendo, porque vai aprender na empresa justamente porque não tem uma graduação que te forma petrofísico. Então, eu, pessoalmente, quando vou olhar, claro, tem vagas que a gente vai buscando uma pessoa com mais experiência, mas não é minha preocupação maior. E é muito difícil você sentir as soft skills numa entrevista de emprego, assim, mas isso é uma das coisas que me preocupa mais. Até quando o funcionário já está como parte da equipe, garantir que a gente consegue dar assim, a pessoa conseguir crescer mais nessas soft skills que são importantes. Então, acho que foi muito foco, assim, da conversa como um todo, essa comunicação e a integração com diferentes perfis. A petrofísica está inserida num contexto muito multidisciplinar. Então, se você não souber comunicar, tanto falar bem quanto ouvir bem o que as pessoas precisam, você não vai ter sucesso na área. Uma das coisas também que aí acaba esbarrando também desse viés de sair da pesquisa para ir para a aplicação. Não adianta você ter uma mega paixão pelo seu problema, você tem que entender de fato o que seu cliente final precisa como solução. Não adianta você querer se mergulhar, o Gabriel trouxe um pouco no começo, né? Eu quero saber a porosidade a fundo com uma incerteza super baixa, mas talvez não é isso que o engenheiro de reservatório precisa, assim. Então, saber comunicar bem, e a comunicação eu acho muito importante na escuta também. Então, você entender o que cada um precisa. E a outra parte é ser uma pessoa, assim, com interesse de crescimento, de aprendizagem constante. Porque tem se interessar técnicas... por aprender, né? Você vai ter que... Você não vai sair pronto para entrar no mercado de trabalho, então você precisa continuar aprendendo desde o momento que você entra na empresa. E você precisa também, assim, se aprimorar nas técnicas que vão se desenvolvendo. Então, é um pouco também de estar confortável com algumas técnicas matemáticas e físicas, que não é todo mundo que está, hoje em dia, com a parte de programação. Então, estar aberto a esses aprendizados é muito importante. Eu acho que, para mim, são duas coisas que eu olho muito. Essa comunicação uma coisa um pouco compassiva também, e esse desejo de interesse de aprender. Boa comunicação, saber ouvir e gostar de aprender. Uhum. Gabriel, o que você acrescenta? Pode trazer coisa técnica também, porque eu também acho que ter um bom embasamento, ter uma solidez técnica, isso é fundamental também para performar. Tem gente que acha que também, não, vai tudo se resolver de outro jeito e vai dar um jeitinho, né? Não vai, na hora de curar o Não é só um botão para apertar, não tem milagre. Cara, é engraçado assim, na verdade, vou só falar um pouco de mim, assim, a questão dos soft skills. Uhum. Exatamente, eu passei por isso que a Giovana falou. O meu começo de carreira, eu não conseguia me posicionar por não saber ouvir, assim, essa coisa. Antes de gravar, tava postando com o Bruno, às vezes o petrofísico, vejo muita gente, às vezes quer no detalhe ali ajustar meio milímetro do perfil que não tá... Cara, mas como é que... Novamente, o petrofísico não é área fim. Ela é uma ferramenta.
como é que esse dado vai ser utilizado? É muito importante, porque assim, a gente otimiza o nosso tempo, inclusive. Em vez de eu perder uma semana gerando um produto, eu posso entregar em 2 dias. É o suficiente. Cara, eu sei, hoje, né, e por isso que eu falei, eu gostei de muito trabalhar ao lado dos meus pares, né, de outras áreas, que eu entendi o que eles precisam. Cara, eles não precisam disso, isso que eu tô fazendo para eles. De repente, lá na frente, né, isso pode ser agregado num outro estágio, agora não. Então, isso é muito importante, porque eu sempre gosto, cara, qual é o mínimo, o que você precisa? É isso que você precisa? Isso eu vou te entregar. Depois, é um a mais. É um refinamento. Então, o petrofísico, ele é muito multidisciplinar. Então, eu tenho que lidar com geólogo de modelagem, com geólogo de interpretação, ele tem que lidar com engenharia de poços para produção ou para perfuração, elevação e escoamento, engenheiro de teste e formação. Então, ele é um cara que tem que saber como é que esse dado vai ser utilizado. Então, a Giovana falou muito bem, assim, eu acho que eu não tenho mais o que acrescentar, acho que o principal skill, assim, é ele ouvir e entender o problema. Ouvindo vocês, eu acho que a capacidade um pouco generalista também, de saber um pouquinho de outras disciplinas ali, é lógico, ser especialista na sua, mas entender um pouquinho. Quanto mais você entender dessas outras valências, um melhor petrofísico você vai se tornar. Sim. Né? Bruno, acrescenta alguma coisa ao perfil? Depois dessas definições é muito difícil, mas vou tentar. Acho que, primeiro, a gente tem várias áreas ali da petrofísica, né? Se você pega alguém mais da parte operacional, precisa de umas características, da parte mais... quando vai para R&D tem outras características, né? Enfim, quando você pensa na parte operacional, alguém é mais inquieto, né? Que... sangue no olho, né? Isso aí. Quando você já acho que vai para uma área mais de R&D, curiosidade, né? Enfim, acho que basicamente isso, cara. Então, acho que varia um pouco, né, da área que você tá trabalhando. Mas eu acho que enfim, acho que qualquer petrofísico, né, uma característica tem que ter é ser um bom analista de dados, né? Então, você trabalha com vários dados, várias fontes de ferramentas, né, não só de ferramentas petrofísicas, mas com dados de análise de laboratório, né, enfim, dados de rocha, dados de descrição de amostra de calha. Então, é uma gama de dados muito grande. Então, você tem que conseguir analisar todos aqueles dados que você tem disponível para chegar na melhor interpretação possível. Então, eu acho que talvez isso seja uma característica talvez universal que os petrofísicos têm que ter. Beleza. Outra coisa que eu pensei, é independente da petrofísica, mas acho que assim, eu vejo muito valor em profissionais que tenham humildade e honestidade intelectual para poder aprender, né? Porque muitas vezes, e acho que hoje tem até um nome para isso, chama de efeito Dunning-Kruger, salvo engano o nome do efeito, de você achar que você sabe mais do que você sabe do início. Você fica empolgado, você tem a primeira informação, você falta da humildade intelectual, você acha que você já sabe o suficiente. E a partir daquilo ali, você às vezes, se não tiver essa humildade de que não sabe, né? Você vai aceitar aquilo ali como verdade e vai brigar com quem for para poder estar certo e não ver a realidade dos dados, né? Aí depois você vai brigar por essa realidade, vai chegar lá, vai ver... Você pode negar a realidade, mas você não tem como negar as consequências de negar a realidade. Sim. Vai chegar lá, vai bater em algum lugar, vai ver que aquilo que você pensou não é real. E aí você tem esse choque de humildade, de caramba, eu não sabia aquilo. Aí você volta a estudar. Aí você volta a ter essa humildade. Eu acho que essa humildade intelectual e a honestidade disso, olha, isso aqui eu não sei. Tudo bem você não saber, né? Você vai aprender. Mas quando você acha que sabe, é um problema terrível. Saber o que não sabe também, né? E isso vem muito também, eu acho que com a maturidade, né? Então, acho que quando você é mais jovem, você fica com vergonha de não saber alguma coisa. Segurança, né? Insegurança, etc. Então, acho que quando você vai ganhando maturidade, você vê que é tudo bem não saber alguma coisa. Nem todo mundo... Ninguém sabe tudo, né? Então, é ok quando alguém te faz uma pergunta e você, de fato, não sabe a resposta, ao invés de ficar tentando enrolar para não parecer... enfim, para não parecer ignorante, não parecer que não sabe, simplesmente falar, olha, não sei, vou procurar saber. Exatamente. E vida que segue, né? E só um comentário assim, porque o Bruno falou uma coisa muito interessante, né? Na verdade, a gente tem falado sobre isso desde do outro episódio, em vários pedaços. A gente não tem uma graduação em petrofísica. E, cara, a gente está falando, né, de geólogos químicos, que nessa mesa, no caso, a gente está falando com fenômeno físico, de física nuclear, a gente está falando de eletromagnetismo, a gente está falando de... Cara, você não vai pensar que numa vida profissional você vai conseguir ser expert em tudo. Isso. Você não sabe, assim, você vai ter familiaridade, você vai ter um senso crítico ali do dado,
Mas, cara, não dá. Não dá, realmente não dá. Virtualmente, se você ser o cara de tudo e todas as ferramentas. E acho que passa por essa de você saber pedir ajuda, assim, você está olhando um perfil de imagem, você não é um especialista daquilo, você vai pedir ajuda pro geólogo que saca muito mais que você. Eu acho que a petrofísica, a parte de exploração e produção, assim, tem muito desse trabalho em equipe, então você saber até onde você consegue ir e não tem problema você pedir ajuda. Até, de novo, não tem uma formação, nenhuma empresa espera que entre pronto. Um petrofísico, assim como um engenheiro de campo de várias áreas na SLB, entra recém-saído da graduação, ele vai fazer os 3 primeiros anos muito foco em treinamento, ele vai fazer escolas de meses de duração, a gente tem um centro de treinamento em Abu Dhabi, que a pessoa fica 6 semanas num ano, depois mais 6 semanas no outro ano, só estudando a ciência que ele vai aplicar ali. Então, o petrofísico também passa por isso. Então, a gente não espera que ele claro, um recém-saído da graduação. A gente não espera que ele saia pronto, mas ele tem que estar disposto a aprender, assim, e a conversar, né, com os múltiplos players ali desse ambiente. Para fechar esse assunto, né, eu queria ouvir de vocês também um pouco do que vocês enxergam do mercado para profissionais. Estão precisando de petrofísico, a indústria precisa, e também aproveitando nisso, cenários futuros para essa área que vocês enxergam. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho nesse contexto. Primeiro, acho que pode ser o Bruno, o Gabriel, não sei. Profissional petrofísico, precisa? O mercado está precisando? Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que sim, né? Acho que o mercado precisa. Acho que esse desinvestimento, né, da Petrobras recente foi muito importante, que vieram várias outras empresas, né? Empresas, né, de vários tamanhos, né? E que trabalham com uma quantidade de poços grande, né? Então, acho que tem muito trabalho a ser feito. Então, eu acho que, de fato, sim, a gente precisa de mais profissionais, né, com conhecimento de petrofísica. Talvez não 100% petrofísicos, né? Um profissional mais versátil, que trabalha, ele sabe fazer uma petrofísica bem feita, uma correlação de poços, né? Então, talvez o perfil mude um pouco, né? Seja um profissional que precisa saber petrofísica, não necessariamente ele é ser o petrofísico, né? Exatamente, né? Saber ao nível de entregar um bom resultado, né, da avaliação dos perfis, até porque, pensando nos campos onshore, né, boa parte dos poços não tem os perfis mais avançados, né? Uhum. Então, você com conhecimento, não vou falar básico, mas intermediário, você já consegue entregar algo que agregue valor, né? Então, talvez a gente não precise de tantos especialistas 100% no assunto, mas algumas pessoas que sabem fazer o trabalho bem feito. Eu acho que isso pode agregar muito, né? E aí, óbvio, né? Talvez cada empresa vai ter um especialista e uma gama de outras pessoas que podem se consultar com esse especialista, às vezes um consultor externo ou algo do tipo. Então, eu acho que talvez o perfil, né, atual seja um pouco mais nesse sentido. Pensando aqui no mercado onshore, né? Óbvio que para empresas, né, de outros ativos, talvez tenham uma visão um pouco diferente. Inovação, pessoal. Giovana, com você, né? O que você tem visto de inovação, assim, para a área, aplicações ou coisas práticas ali, né, direta para auxiliar e melhorar o trabalho aí do petrofísico? Isso aí também é um universo bem grande. E uma coisa que eu gosto, assim, a gente também falou já disso, é uma indústria muito inovadora há muito tempo, assim. Tem gente que tem essa visão de, é meio dinossauro. Não, a gente é muito inovadora há muito tempo, a gente conversa muito, assim, a parte do que a gente faz com a medicina, com uma parte também voltada à parte de guerras, assim, que sempre tem muitas tecnologias que se conversam. Então, a gente está muito na ponta de várias inovações. Um pouco do que eu faço hoje, assim, do que o meu time, não sou eu que meto a mão na massa, eu só dou uma olhadinha em uma coisa ou outra. Então, um pouco do que o meu time faz é trazer a parte de inteligência artificial para alguns processos. Então, muito a gente tem muitos processos altamente que consomem muito tempo de um especialista. Automatizar então, tarefas que sejam a gente automatiza tarefas que são, assim, repetitivas, que estão muito sujeitas um pouco a interpretações de diferentes pessoas. Então, tentar tirar esse bias aí de um usuário e tentar traduzir um processo que talvez uma pessoa, um petrofísico, passaria uma semana fazendo, por que não uma máquina pode fazer em algumas horas, para que o especialista gaste o tempo interpretando aquele trabalho manual.
Então, a gente usa muito inteligência artificial nesse sentido, assim, de acelerar alguns processos que são repetitivos, que são manuais, e que é mais fácil um humano errar. Então, a gente automatiza isso. Poupa tempo do profissional. E usa de forma mais inteligente o tempo desse profissional, porque tem isso que a gente falou de conectar um pouco de uma escala com outra escala, conversar com a pessoa, entender o que a pessoa quer. Nenhuma máquina vai fazer isso ainda. A coisa de conversa, o prompt, tá um pouco mais moderno hoje em dia. Mas ainda tem um feeling, um fator humano que é importante de entender bem cada pessoa. Então, isso ainda é feito pela pessoa. Mas tem muitas outras tarefas que a gente pode automatizar. E aí vem também para a parte de prompt, com a parte de Gen AI, que eu acho que está começando também a florescer algumas aplicações nessa área. Então, é muito legal, inclusive, para a parte de dados antigos, assim. Então, usar um pouco de identificação de imagens para traduzir para texto, e dessa identificação visual, você converter aquela coisa escrita à mão numa tabela digital mesmo. Dados não estruturados em dados estruturados. Traduzir esses dados numa forma mais fácil de fazer uma busca automatizada. E aí também a busca não ser feita, você não precisa abrir a tabela, você pede num prompt ali, me dá a informação do poço tal, como é a porosidade média desse poço. Então, você consegue fazer agora algumas varreduras em dados com essa parte de prompt. Acho que isso é o mais recente que a gente vê de aplicação. Assim. Legal. Gabriel, tem uma para você, não sei se só você, alguém pode mais completar, né? Pensando em inovações uma pergunta minha mesmo em relação à petrofísica, com o que a gente tem visto muito, né, da discussão de pesquisa na linha de sequestro de carbono, o papel da petrofísica talvez nesse cenário, que a gente fala de sequestro, estocagem de carbono. Não sei se você pode trazer alguma coisa, alguém pode complementar. Posso dar a introdução, de repente alguém me complementar? Por favor. Porque, enfim, é o que a gente falou, eu não trabalho com as partículas de carbono ainda, né? E até por questão, né, do migrante de carreira, então, estou no outro segmento. Mas, normalmente, a caracterização da autorrocha que vai estocar. Normalmente, assim, o petrofísico, normalmente, ele não é um cara que vai trabalhar só com a avaliação de um poço de petróleo. Ele é um cara que detém o conhecimento do sistema rocha-fluido. E isso, por isso, assim, eu sempre gosto de falar, né, pessoal que eu converso, entendam a base. Se você entende como é que é o teu sistema rocha-fluido, como é que a tua rocha vai se comportar, isso abre muito a cabeça do profissional petrofísico, para ele extrapolar a ideia do petrofísico com um D de poço, calculando saturação, porosidade e permeabilidade. Então, por exemplo, estocagem. Normalmente, eu vou precisar saber minhas propriedades permeaporosas da rocha. Então, mas eu tenho pouquíssima experiência. Então, não sei se o Bruno tem mais contato com isso, ou a Giovana, se alguém puder complementar, eu tenho pouquíssima experiência para dizer muito mais. Eu acho que é legal porque a gente simplesmente está trocando fluido, né? Você tinha lá o seu hidrocarboneto e a água, um pouco de gás, mas você quer colocar o CO2. E é um campo muito interessante de pesquisa também, porque é uma nova interação. A gente não sabe, inclusive, porque é muito importante, não basta você colocar o CO2 lá, você tem que garantir que ele vai ficar por milhares de anos lá. Em termos de legislação, não chega a ser milhares, mas vamos pensar num planeta melhor para o futuro, a gente quer que fique lá. Então, como que vai ser essa reação no ponto de vista químico do CO2 com aquele mineral que está no poro? Então, isso é um campo muito interessante para o petrofísico do futuro, de hoje para o futuro atuar também. E só puxando o gancho, né, teve um colega nosso, ele foi fazer o doutorado dele na Austrália, ele mexeu com microtomografia. Então, basicamente, para o pessoal que não conhece, a gente vai invadir na medicina, né? A gente pega um caquinho de rocha e vai tomografar. E ele conseguiu fazer vários estágios de imageamento, injetando fluido. No caso, ele estava vendo a reação do CO2. E é isso que né, em carbonatos. E o carbonato é altamente reativo. Então, a gente vai injetar CO2 em um carbonato, a interação rocha-fluido é importante. O que vai acontecer? Como é que vai ser essa reatividade, né, da calcita CaCO3 em presença do carbonato, alta atividade de carbonato? Então, a petrofísica, ela é muito mais do que só poço, assim, ela... E não só a reação com a rocha, né, com o próprio fluido, né? Então, se você está injetando CO2 num campo que tem muita água, né, de repente você pode gerar ácido carbônico, né, causar vários problemas de corrosão e etc. Então, acho que é de fato essa integração, né? E o que o Gabriel falou muito bem, né?
O estudo, o que a gente faz é essa interação do rocha-fluido, não importa qual fluido está lá embaixo, né? Óbvio, as técnicas são praticamente as mesmas, o que vai mudar são as propriedades dos fluidos, né? E o objetivo que você tem. Né? Então, óbvio que é uma área específica, né? Necessita-se de alguém específico que estuda aquilo, mas você tendo um conhecimento da base, né? Da petrofísica, da base das ferramentas, você consegue evoluir e avançar para chegar nisso. Perfeito. E não só do que a gente está falando de injetar CO2, acho que o Bruno tocou num assunto também que eu acho que é relevante quando a gente pensa em transição energética, porque a transição energética não quer dizer que a gente vai abandonar os combustíveis fósseis, a energia fóssil ainda vai mover, literalmente, nos mover por um tempo. Então, você aumentar o fator de recuperação de postos de reservatórios já existentes é muito importante. Então, eu acho que é um outro papel fundamental do petrofísico nesse cenário, né? Com certeza. Total. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final. Para esse final, eu queria ainda propor uma dinâmica rápida, assim, para a gente conseguir completar. Seria que cada um aqui fizesse uma pergunta para o outro. Precisa só ser rápido na resposta. E aí também aproveita essa deixa quando for fazer essa pergunta. E a pessoa também já trazer um pouquinho do seu, de alguma mensagem, algum ponto que você queira deixar para quem está nos ouvindo. Então, podemos começar sempre pela Giovana, escolha aí a pergunta. Beleza. E os direcionados. Eu vou mandar para o Gabriel, assim, que a gente falou várias vezes, né, não tem um curso de formação hoje, assim, não tem uma graduação em petrofísica. E você teve uma experiência muito legal ministrando cursos. Então, queria que você falasse um pouco dessa experiência, a importância desse papel que você teve. Assim, eu desde a faculdade sempre gostei, eu sempre fui monitor, a faculdade, eu era bem nerd. Cara, eu era monitor de 3 matérias ao mesmo tempo que estagiava com mineração e, cara, sempre gostei de estar ali. E eu recebi um convite pela BGP, eu acho que foi em 2019, para ministrar um curso rápido de 2 dias externo. Aí, né, tinha banco de horas, folguei e fui dar aula. E foi muito legal esse contato. Muita gente de universidade, algumas pessoas de empresas também. E na pandemia que tudo aconteceu. A gente teve uma redução de horário momentamente a gente passou para 6 horas, ficava de 3 da tarde a 10 da noite fazendo nada, assim. E aí, junto com o capítulo de Young Professionals da APG, a gente bolou um curso, né? Só que assim, eu sempre fiz questão de que isso fosse ao vivo. Eu sempre gostei muito da troca em real time com as pessoas. E, cara, foi uma experiência muito legal. Assim, eu tinha uma expectativa ousada, eu digo, realmente muito ousada. Eu tentei buscar parcerias com universidades. Então, assim, eu sempre, por exemplo, uma coisa que eu fazia questão, pelo menos 2 bolsas para aluno de faculdade. Eu sempre tive isso. Pô, vim da UNB, vim de uma excelente universidade. E eu pensava, cara, como seria bom para minha formação se eu já chegasse numa companhia com um mínimo, né? Se eu não chegasse tão cru com petrofísica. Então, eu sempre tive essa idealização. Só que a gente esbarra em, você não tem mestrado, você não tem doutorado, então você não pode, né? Então é muito complicado, é muito complicado. E na época, assim, a gente não tinha muitos mestrados, doutorados em petrofísica, né, que já me subisse mais de nível. Sim. Porque internamente, né, sentando, você tendo que lidar com dificuldades, você vai pegando o paper e vai estudando. Então, é muito legal. É uma coisa que sinto falta em sala de aula. Eu gostaria de um dia a gente ver que o Brasil está, né, liberando profissionais, que a missão da faculdade é você preparar o cara para o mercado. Sim, sim. Né? Na geologia é muito comum a gente ver professores querendo reter a área acadêmica, mas o principal é você... Né? Formação de recurso humano. Né? Exatamente. Então, eu sempre tive essa vontade de... Busquei, né, na Federal de Santa Catarina, quando eu morei lá, tentei conhecer algumas coisas, mas sempre tudo muito difícil, eu larguei mão. Falei, cara, o que eu posso fazer? Sempre quando vou ofertar um curso, buscar uma universidade diferente no país, olha, tem 2 vagas. Escolham, me mandem o nome, vai ser tal dia, tal hora, plataforma é essa. Mas é incrível, assim, você lidar com formação de pessoas e depois você receber o feedback dessas pessoas que conseguiram se posicionar profissionalmente, é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Gabriel, pergunta pro Bruno, vou pedir então, você perguntar pro Bruno e o Bruno pergunta pra Giovana, pode ser? Show, claro. Bruno, a gente acabou, se você falou muito sobre isso, a gente comentou, né, nos 2 capítulos aqui, eu queria que você, por trabalhar muito onshore, se você chegou a utilizar os dados que a ANP disponibilizou gratuitamente das bacias onshore do Brasil, como que é incorporar esses dados no dia a dia de vocês de reservatórios e as dificuldades de acesso a isso, como é que isso está estruturado,
Deixa eu só complementar aqui um ponto, né? Falou sobre o curso, é super interessante. Pedir para vocês que têm interesse nesse tipo de coisa, manda mensagem. A gente está pensando justamente em um projeto desse tipo, tá? Acho que a B2S ela vai caminhar para esse caminho de trazer demandas e cursos que tem realmente essa aplicação na indústria e que não tem outro lugar para ser feito. Então, deixa aí para a gente mensagem, comentário, se vocês têm interesse nesse tipo de material. E para o Bruno, aproveitando essa questão dos dados também, onde que a gente encontra esses dados, né, para quem quer baixar. Vou colocar também, você vai me falar, eu vou colocar na descrição do vídeo. Perfeito. Cara, muito boa pergunta. Primeiramente, eu acho que foi uma iniciativa excelente, né, ali da ANP, BDEP, juntamente ali com o REAT, de disponibilizar esses dados publicamente, né, para qualquer um, né? Então, eu vou mandar o link, né, o Luciano põe aqui na tela, né, põe ali na descrição do vídeo, para qualquer um que quiser ter acesso a esses dados, né, não são só dados de petrofísica, dados também de levantamentos sísmicos, estudos, tem pasta de poço, relatórios, tem muita coisa. É uma quantidade, uma gama imensa dos dados, né? Os dados onshore eles estão disponibilizados em um site, né, em um repositório, e também tem dados de poços offshore e sísmico offshore, mas se eu não me engano, esse tem que falar com o BDEP lá no BDEP com HD, e também eles transferem de forma gratuita, né? E como é que a gente utiliza? Como eu falei, né, muitas vezes a gente recebe os dados em forma LAS, né, e como você já levantou muito bem, o ideal é a gente trabalhar com dados em formato DLIS. Então, muitas vezes, quando a gente não tem o dado original, né, em LAS, né, por alguma razão a gente não recebeu, são dados muito, muito antigos, a gente busca, né, nesse repositório da ANP, né, ver lá se a gente consegue encontrar, e de fato a gente consegue encontrar muita informação, né, dos dados originais, e além, né, da nossa utilização no dia a dia, é muito importante também, como você estava falando, para ministrar cursos, né? A falta, a ausência de dados, muitas vezes obriga o instrutor a usar dados sintéticos, etc., né? Então, a disponibilização desses dados permitem que os alunos trabalhem com dados reais, né? Então, isso também é muito importante. E, de fato, queria parabenizar a iniciativa, que, para mim, é algo excepcional, vai avançar muito o conhecimento, né, das áreas, né, no país, né? Enfim, liberando para as universidades, etc. Último então, Bruno, você para a Giovana. Giovana, você hoje, né, trabalha já numa posição mais de liderança gerencial. Queria perguntar como é que foi, né, essa migração, né, da área mais técnica da petrofísica, os desafios e se pudesse dar alguma dica aí para quem está querendo seguir o mesmo caminho também, né, qual seria... Acho que é legal, até porque você tem uma dimensão, né, a gente falou um pouquinho do que precisa para ter, como é o dia a dia, e também o pós, né, petrofísico, né, também tem um pós-petrofísico e como que isso funciona. Bacana. Para mim aconteceu de uma forma meio que natural, mas eu acho que talvez uma característica que seja importante, assim, para ir para esse tipo de caminho, a gente volta aqueles comportamentos que a gente mencionou, assim, importância de comunicação. Eu acho que foi ganhando essa maturidade de comunicação, porque você não só trabalha em equipe, quando você olha de cima a equipe, tem várias outras coisas que vão aparecendo que você só sabe quando você está olhando de cima. Mas, então, você voltar a fortalecer ainda mais essa escuta e essa comunicação de forma efetiva é muito importante. E a curiosidade, assim, porque você perde o dia a dia de poder se aprofundar mais em uma coisa só, talvez, ou o que você estava fazendo. Mas você começa a olhar as coisas numa outra escala também. Então, eu tenho interesse nisso, assim, eu acho que foi muito legal, até me preparando para esse nosso bate-papo, eu parei para olhar algumas coisas que tinha tempo que eu não olhava, assim, porque eu vou passar vergonha lá. Assim. Então, eu parei para olhar algumas coisas que tinha tempo que eu não me aprofundava, assim. Hoje eu não sou uma pessoa profundamente técnica em nada, eu sou muito mais generalista, mas eu também gosto disso. Então, eu acho que hoje em dia, assim, tem muita gente que só valoriza o sucesso, assim, só vê o sucesso como uma ascensão para uma carreira talvez gerencial. Mas não é isso que é o sucesso para todo mundo, não é isso que vai satisfazer todo mundo. Tem gente que tem que estar lá no dia a dia técnico, operacional, a vida inteira, aquela adrenalina da madrugada e essa responsabilidade de tomar uma decisão que vai ajudar a definir como vai ser o próximo passo da exploração. Eu não tenho isso mais no meu dia a dia, minha responsabilidade é outra. E talvez, às vezes, o que é o cansativo é que a gente muda muito de assunto no mesmo dia, de uma reunião para outra, os assuntos são completamente diferentes. Mas isso é o que me motiva hoje. Então, eu acho que é importante, assim,
talvez eu não tenha dado a dica de como transicionar, mas escolher se você quer de fato transicionar. Eu acho que o sucesso é muito relativo para cada pessoa. Então, eu hoje gosto de estar nessa posição mais generalista do que tão específico. Eu concordo, pode falar. E só, eu acho que é legal que as empresas também, né, perceberam isso, né? Sim. E hoje, eu acho que boa parte das empresas tem ali a carreira em Y, que se a pessoa quiser seguir uma área mais técnica, né, mais focado naquilo, não, às vezes nem tem um perfil gerencial. E antigamente essa pessoa, para subir na carreira, tinha que, né, ir para uma posição gerencial e atuava muito de forma bem pior do que a pessoa era técnica. Você pediu um bom técnico e ganhava um mau gerente. Exatamente, definiu perfeitamente. Então acho que essa virada, né, que as empresas hoje têm, né, de ter a carreira em Y também é muito importante por causa disso. Né? Excelente, pessoal. Acho que fecha chave de ouro aqui o nosso episódio. Para fechar, eu quero deixar aí um minutinho, 30 segundos para cada um, deixar uma mensagem final, ou passar algum comunicado, alguma coisa que vocês desejem, né? E a gente fecha aqui. Mais uma vez, eu queria agradecer demais a vocês por toparem esse desafio de compor essa mesa e bater esse papo sobre petrofísica e pós-petróleo. Então, eu vou começar novamente pela Giovana. Giovana, muito obrigado aí, sua mensagem final para a pessoa. Eu que agradeço, adorei participar do bate-papo, foi uma oportunidade muito bacana de aprender com pessoas aqui de alto nível, adorei. E talvez eu possa deixar uma mensagem final, assim, eu acho que, de novo, a comunicação, colaboração é muito importante nessa indústria, e eu acho que o que a gente está aqui com essa democratização de conhecimento é um papel também que muitas associações fazem. Então, para um estudante que está querendo entrar na área, às vezes está numa universidade mais distante, não está ali no dia a dia, não tem um evento de empresa próximo, não tem nada que ele acha que vai ajudá-lo a entrar no caminho. Então tem, assim, além de hoje ter conhecimentos via YouTube e várias outras plataformas para a pessoa acessar, tem também as associações, que já são uma forma um pouco mais antiga de estar em contato do estudante com a indústria. Então, assim, eu trabalhei como voluntária na SPWLA, hoje eu trabalho como voluntária na SPE, tem a BGP, SPGF, vários capítulos. Então, assim, eu acho que quem está querendo começar e não encontra o caminho, um capítulo estudantil de uma associação é um excelente caminho, assim, eu super recomendo. Eu não tive esse acesso, na época na minha universidade não tinha, mas você pode ser a pessoa que começa um capítulo. Eu não sabia disso, mas você pode começar um capítulo. Excelente. Giovana, a gente aqui é no meio do LinkedIn, né, nosso público. Vou deixar seu LinkedIn também na descrição para quem quiser mandar mensagem, conversar aí com a Giovana. Gabriel, também queria pedir para você deixar uma mensagem final. Também pode aproveitar e contar um pouquinho do que você está fazendo hoje, né? Também sair um pouquinho da petrofísica, né? Fica à vontade aí para usar esse minuto. E a mensagem final para quem está nos ouvindo. Beleza. Primeiro eu queria agradecer, Luciano, pela oportunidade de estar em contato com o Bruno e com a Giovana. São pessoas que já conheciam remotamente. A petrofísica é um nicho muito pequeno no Brasil, então uma baita de oportunidade de estar aqui com vocês, trocando, foi muito legal. E a mensagem que eu queria deixar para o pessoal se alguém se interessou pela petrofísica, vai, assim, realmente... ela, principalmente para um geólogo, falar com um geólogo, ela abre muito a cabeça, uma outra forma de ver as rochas, outra forma de ver, e ela abre caminhos, né? Hoje eu estou no processo de migração para interpretação exploratória, e simplesmente são, né, quase um terço da minha carreira profissional, sabe, 11, 12 anos ali, trabalhando com petrofísica. Isso é um background que vai com você, né? Então, eu vejo, como o Bruno falou, você ter um cara que entende um pouco mais de uma área, no caso aqui de petrofísica, contribuindo para um projeto, isso agrega muito valor à equipe, assim. Então, você ter um cara que entende um pouco mais, trabalhando como generalista, hoje eu vejo, né, com a equipe que eu estou trabalhando, tem muito ganho. Então, se você tem interesse, se você acha legal o tema, mergulha, porque isso vai trazer muito ganho, e é uma expertise que a gente tem muito pouco no Brasil, né? Isso pode ser um diferencial em termos de carreira para quem tá começando aí. Valeu. Muito obrigado, Gabriel. Valeu. Obrigado mesmo. Também deixar o LinkedIn do Gabriel aqui na descrição. Bruno, por último aí, também deixar sua mensagem final para quem está nos ouvindo. Obrigado. Eu que agradeço. De fato, agradecer pelo convite. Foi uma experiência muito legal ter a troca aí com a Giovana e com o Gabriel. Foi um grande prazer estar aqui e espero que o pessoal aí que assistiu tenha gostado. Espero poder ter agregado, né, aí a discussão. E se puder, talvez, passar uma mensagem, né, aí para quem está também querendo entrar na área de petrofísica,
algo que acho que a gente não comentou muito aqui, né? Que para mim foi muito importante, também tentar buscar um pouco, além de tudo que já foi comentado, né? Um conhecimento básico de programação. Eu acho que isso é algo que hoje em dia agrega muito, né? Não precisa ser um super programador, né? Mas você consegue automatizar muitas tarefas e ganhar muito tempo com isso. Apenas com conhecimento básico, né? Uhum. Então, acho que é basicamente isso. Agradecer aí aos dois pela troca, foi excelente. Valeu, gente. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer a todos que acompanharam a parte 1, a parte 2. Quem não viu a parte 1, volta lá e assiste também. E obrigado mais uma vez aí pelo apoio ao B2S Especialistas. Até a próxima. Tchau, tchau.